Santos, Santos, go! Boa noite, intervencionista santista, tudo bem? Depois de um final de semana aí que o Santos vence o São Paulo por 1-0 em plena Vila Belmiro, dá aquele respiro pro time, dá aquela moral, né? A primeira vitória de Vojvoda no comando santista, e aí nós podemos sonhar um pouquinho mais alto, quem sabe numa vaga sul-americana, porque o time realmente começou a jogar. Desde já pedimos desculpas por não ter conseguido fazer a live, né? Eu estava em viagem, não foi possível estar iniciando a live. O Ger também tinha alguns compromissos e não foi possível estar fazendo a live pós-jogo, né? Que a gente está acostumado a fazer todo o jogo. Mas a gente acabou deixando nossa opinião aqui, né? Para vocês terem um respaldo nosso da primeira vitória do Vojvoda, muito importante, né? Então, também ontem era para ser lançado esse vídeo, não consegui, porque tive provas, né? O Ger ainda continua no ritmo sem um respiro, né, para poder estar participando com a gente. E ele deixou pelo menos um vídeo aí para a gente acompanhar e deixar a opinião dele sobre o jogo, sobre a importante vitória do Santos sobre o São Paulo. Fica aí na sequência. Um abraço, Ger. Manda ver aí. Obrigado, Bruno. Eu estou aqui agora para falar de Santos 1, São Paulo 0 e para parabenizar, elogiar Juan Pablo Vojvoda. Que treinador é este que tem a missão de deixar o Santos Futebol Clube na Série A de 2025? É uma pena, porque o Santos, se não fosse prejudicado nas duas rodadas anteriores a esta primeira vitória de Juan Pablo Vojvoda no comando do Santos Futebol Clube, o Santos já teria 3 vitórias na mão do treinador argentino, que já comanda o clube há exatos 3 jogos. Olha o que é isso, o Santos Futebol Clube. Tem um técnico que presta. Né? O Santos que foi prejudicado pela arbitragem nas duas primeiras rodadas de Juan Pablo Vojvoda no comando. Agora, quando ela não interfere, o Santos vence o São Paulo e jogando melhor. O Santos mereceu vencer o misto do São Paulo, né? Embora muitos tenham o argumento que o Santos venceu as reservas do São Paulo. No segundo tempo jogou Luciano, jogou Ferreirinha, jogou muitos jogadores que têm o costume de entrar na equipe titular do tricolor paulista, do nosso rival lá da Serra do Mar para cima, que é o São Paulo Futebol Clube. O Santos mereceu vencer e muito feliz pelo desempenho da equipe. O Santos mostrou pela primeira vez um futebol com ímpeto ofensivo, mas com solidez defensiva, que é o Santos Futebol Clube de Juan Pablo Vojvoda. O Santos consegue impor um futebol que consegue criar, consegue finalizar, coisa que já era difícil com Kleber Xavier, e também tem uma solidez defensiva. Luan Pérez e o Adonis Frias, né, que é o contratado vindo do México, que já estreia e já pega titularidade, né, dadas as circunstâncias da péssima fase do Zé Ivaldo e de outros zagueiros que não passam confiança no Santos Futebol Clube, já assumiu o cargo ali, na minha visão, de zagueiro titular e forma uma boa dupla ali de defensores titulares. Os laterais em muita boa fase, com vale o destaque para o Escobar, que vem tendo uma temporada até que ok, mesmo na fase ruim com os outros treinadores, mas o Escobar, que jogador, que marcador. Se ele não tem uma boa participação ofensiva na marcação, o Escobar é dedicado e quase que perfeito, por isso que vale o destaque. O Vojvoda conseguiu arrumar o Santos para conseguir defender bem, mexer no meio campo, criar e finalizar. O Santos finaliza ainda por cima aqui, na minha visão, com falta um pouco de maior qualidade na finalização, né? O Santos precisa tirar mais os goleiros adversários. O Santos chuta muito no meio ou chuta muito fraco. Mas ontem a gente conseguiu no cruzamento o Guilherme, aí, queira ou não, o artilheiro do Santos na temporada, aí fazendo mais um clássico na vitória do Santos Futebol Clube. A gente tem que planejar agora a próxima rodada com o Red Bull Bragantino, mas estou muito contente, eu acho que é a primeira vez na temporada que o Santos Futebol Clube tem um técnico, que é o Juan Pablo Vojvoda, que conseguiu vencer o clássico pelo Santos. Agora sim tem uma esperança, pelo menos de um fim de temporada digno, e sim, planejando 2026 com Juan Pablo Vojvoda no comando. Essa é a minha análise aí da vitória do Santos para cima do São Paulo, e vamos aí com a Intervenção Santista. Se inscreve no canal, segue a gente lá no Instagram, @IntervençãoSantistaVR. Também estamos lá no TikTok, @IntervençãoSantistaVR. Comenta aqui embaixo a sua opinião do Santos. Tá gostando desse início do Juan Pablo Vojvoda? O que mais? Comenta aqui que a gente fala com vocês. Intervenção Santista, opinião sem amarras. Valeu, pessoal. É isso aí, Ger. Muito obrigado pela sua opinião. Tamo junto, cara.
Vamos estar no próximo jogo do Bragantino, se Deus quiser, aí, para estar dando esse respaldo para o Santista, para o nosso canal. E com certeza agora que vai dar esse respiro maior aí na rotina de provas da faculdade. Um abraço pro pessoal da Unisep aí, que eu estou fazendo faculdade de Ciências Contábeis, né? Estou quase terminando, na graça de Deus. Um abraço ao professor Igor, palmeirense, ao professor Luiz. Agora não me recordo direitinho o time que o Luiz torce, mas estamos juntos aí, pessoal da Unisep, aqui do Vale do Ribeira, Universidade Integradas do Vale do Ribeira, né? Um abraço desde já. Mas é isso, Ger. Concordo com você, o Santos fez um jogo melhor dessa vez, né? É um time mais entrosado. O Neymar não esteve presente, mas o time correspondeu da mesma forma, né? Na minha opinião, o Roleiser foi muito bem no jogo. Teve um volume de jogo muito interessante do Roleiser vindo após um jogo de suspensão, né? Jogou muito bem contra o São Paulo. O São Paulo vindo com um time reserva. É um time que não podemos menosprezar, porque mesmo com essa quantidade de desfalque, o técnico deles, o Crespo, foi muito bem, teve uma ascensão muito boa no campeonato, né? Ele que estava ali na zona de baixo ainda com o treinador anterior, conseguiu ascender bem, mesmo com N desfalques, né? Mas estava preocupado sim com o jogo contra o LDU nessa quinta-feira e poupou alguns jogadores. Mas mesmo assim, foi um jogo difícil, não foi um jogo simples, uma defesa bem postada do São Paulo, que ele veio por uma bola ou para garantir um ponto, né? Porque ele sabe que o Santos tem uma boa qualidade agora com o novo treinador e ele veio para valorizar o resultado. O Santos foi bem em todos os setores, né? Desde a zaga até o ataque. Gostei de muitos jogadores. Como você disse, o Escobar, uma raça, uma vontade surpreendente. Ele fez, acho que o jogo da vida dele ali, praticamente. Ele deu muito sangue dele, correndo, tentando recuperar. Infelizmente tomou um amarelo, tá fora do próximo jogo, mas teremos a oportunidade de ver o Souza provavelmente substituindo o Escobar no próximo jogo, e vamos ver como o Souza vai sair sobre o comando de Vojvoda, né? Eu acho que o Souza é um jogador mais técnico, mais habilidoso, com uma qualidade maior, com uma ascensão maior, com um potencial muito maior do que o do Escobar. Eu gostaria muito de ver ele com o Vojvoda um jogo inteiro, e acho que a gente não teve essa oportunidade ainda desde que o Vojvoda chegou, e os meninos da base vão ter mais oportunidade a partir de agora, né? Temos que ressaltar também a boa partida do Schmidt, né, que não foi mal nessa partida, ajudou muito o sistema do Santos. A grande partida do Luan Pérez, nossa, extremamente consistente, né, digamos assim, nos últimos jogos, o Luan Pérez, dando muita confiança para o time do Santos na parte da zaga, que teve uma dupla nova, né, que foi o Adonis Frias, que estreia no Santos como titular agora contra o São Paulo, também não deixou devendo, né, a sua participação, foi uma participação tranquila, coesa, e podemos ver mais dele ainda, né, e agora ele também tem uma pressão a mais, né, já que o zagueiro paraguaio foi liberado para jogar e virar sombra do Adonis Frias, né. Hoje também tivemos as notícias, né, aproveitando, falando de reforços, que Bilal Brahimi está liberado para jogar pelo Santos, né? Pode estrear na próxima partida contra o Bragantino e pode ser um jogador para dar mais pressão para o elenco, né? Os caras entrarem com mais cuidado, porque o Santos está bem concorrido quando se fala de pontas, né? O Cavalheiro não está jogando tanto. O Brahim chega agora também para dar essa pressão contra o Barreal, contra o Guilherme, contra o próprio Roleiser. Então, acho muito interessante os reforços estarem sendo apresentados. O Santos que apresentou ao total nessa temporada, desde janeiro, 29 jogadores. E vamos ver como o Santos sai nessa reta final, né? O time agora está 100% disponível para que o Vojvoda monte a melhor esquema, né? Tirando os jogadores lesionados, que aí é uma outra história, né? Não é o momento de forçar nenhum jogador até não perder. Até o próprio Neymar, esperamos que volte bem, que volte como Neymar. Até agora não teve essa possibilidade de jogar como Neymar ainda, não vimos o verdadeiro Neymar. Espero que após essa lesão ele se recupere e mostre aquele jogador que a gente sabe que ele consegue reforçar muito bem o Santos. Voltando às posições de jogo, né? O Santos, cara, no ataque faz muito bem a pressão lá. O Lautaro, né? Ele faz muito bem a pressão, ele consegue pressionar a saída de bola. É um jogador muito voluntarioso. Ainda não fez seu gol, mas eu acho que isso não vai demorar a acontecer pela entrega, pela disposição que ele tem em jogo. Eu acho que o Lautaro também se mostra um jogador que vai apoiar muito o time do Santos, que vai fazer muito esse papel. E eu acho que o Santos fez uma vitória
necessária, né? 1-0 no Independente, seja com o São Paulo reserva ou não, a gente precisa vencer esse tipo de jogos, não podemos deixar escapar esses 3 pontos. Um empate já seria para mim uma coisa ruim, mas 1-0 já é o suficiente para dar 3 pontos para o Santos, para tentar afastar a gente da zona de rebaixamento, abrir 4 pontos de distância para o Vitória. Então, acho que essa vitória foi fundamental para a continuidade do Santos no campeonato e para dar moral ao Vojvoda e ao restante do elenco, né? Que precisa desse resultado, precisa vencer, né? E hoje, cara, o maior destaque da partida, eu vou dizer desde já, Guilherme. É claro, o Guilherme não vai fazer todas as oportunidades, não vai acertar todas as finalizações, mas fez o que precisava fazer, foi mais uma vez decisivo, fez 1-0, garantiu a vitória do Santos de cabeça, e é isso que a gente precisa, mano. O Guilherme, na minha opinião, eu não sei se eu me lembro, eu não me lembro se eu falei isso aqui, mas na época eu achei meio injusto a cobrança feita nele naquele momento da invasão ao CT do Santos. Eu acho que a gente tem que entender o quanto o Guilherme pode entregar. O Guilherme é um jogador mediano que está fazendo uma boa temporada e nada além disso. A gente não pode pedir nada além disso pro Guilherme. E ele vem entregando, ele não abaixou a cabeça. Muitos jogadores teriam desistido, pedido para sair para outro clube. Eu acho que pode ter surgido essa necessidade, esse pensamento na cabeça dele. E ele acabou não se deixando abalar, né, totalmente. E a pedido do Vojvoda, ele se pôs à disposição e voltou a jogar no time novamente como titular, né? Claro que a gente fez duras críticas a ele, aos erros dele, a partidas que ele poderia ter decidido e não decidiu, mas, cara, nada justifica aquele tipo de situação que o Guilherme passou. E nós, como santistas, que temos que entender o que o jogador passou, né? Aquilo deve ser assustador tanto para ele, tanto para a família, né? E ele, cara, ele não se abalou e isso tem que dar os parabéns pro Guilherme e agradecer muito ele pela vitória contra o São Paulo, né? Porque ele foi fundamental naquele momento, né? Cruzamento, se eu não me engano, de Roleiser, gol de cabeça de Guilherme, vitória do Santos, 3 pontos garantidos. Agora aí contra o Bragantino e fazer o nosso papel, que é mais uma vez vencer. Agora fora de casa, né? O primeiro turno foi em Santos e o Santos perdeu para o Bragantino, mas agora nós temos a oportunidade de dar o troco, ir a Bragança Paulista e vencer o jogo contra o Bragantino e ainda dar um alívio ainda maior e poder subir na tabela. O campeonato ainda continua muito apertado, terá os jogos a menos que tem na tabela a partir dessa semana, se eu não me engano. Tem alguns jogos que serão feitos que da 14ª, 13ª, 12ª rodada que foram adiados, e aí a gente vai poder ver uma tabela mais correta, né? Porque ainda tem times com jogos a menos, o próprio Santos tem um jogo a menos com o Palmeiras, que ainda não tem data prevista, que não tem data marcada, mas quando for marcada a gente vai trazer aqui para vocês. Então, o campeonato está funilando, estamos a mais da metade do campeonato, indo para a reta final, precisamos aproveitar todas as oportunidades. E vencer o São Paulo com o time reserva do São Paulo era fundamental, cara, porque se a gente empata ou perde para esse São Paulo, uma crise novamente poderia estar instaurada. Mas com essa vitória, mesmo que magra, mesmo que simples, já mostrou o que o treinador veio fazer, que é organizar esse time, tirar o potencial desses jogadores, e a cada partida acredito que o Santos vai melhorar. Uma outra partida pode jogar mal, que é normal nesse momento, porque ele não fez uma pré-temporada, não são jogadores de escolha dele, ele ainda está tentando tirar o melhor desse elenco, pode acontecer, não vamos fazer pressão no momento errado, mas ele já demonstra uma evolução gigantesca em relação aos outros jogos, e aos outros treinadores que aqui passaram, né? A gente por relembrar realmente o último treinador que fez esse time jogar foi Jorge Sampaoli, naquela passagem dele há mais de 5 anos atrás. Os outros treinadores tiveram lapsos de treinamento, de você ver uma qualidade de trabalho, e alguns nem isso tiveram, passaram muito rápido pelo clube, ou que ficaram muito tempo não fazem falta, como o Fábio Carille, que teve uma Série B inteira para treinar o Santos e não conseguiu melhorar em nada aquele elenco, fez o seu trabalho protocolar, tudo bem, subimos em primeiro, é isso que vale, mas a gente fica muito decepcionado quando o mesmo treinador que ganha não faz esse time jogar, principalmente com a disparidade de valores que o Santos paga por esses jogadores em relação aos outros clubes na época da Série B e até mesmo esse ano na Série A, um elenco muito caro, com salários altíssimos, né? Como o próprio Mike, que também temos que ressaltar, fez uma boa partida contra o São Paulo. Eu acho que a primeira boa partida do Mike pelo Santos desde que veio do Palmeiras, né? Então,
A gente tem que esperar que esse time melhore pelo valor de investimento do Santos, pela qualidade desses jogadores, e eu acho que finalmente trouxemos um treinador que vai conseguir tirar o melhor desses jogadores. Como muita gente diz, técnico bom melhora jogador ruim ou médio e libera o potencial de jogadores bons. Então vamos esperar o melhor possível com o Vojvoda. Finalmente temos um treinador. Então é isso, Intervencionista Santista. Vamos esperar o próximo jogo contra o Bragantino, né? Desde já curte, comente, compartilha aí, siga a gente nas redes sociais, @IntervençãoSantistaVR no Instagram e também no TikTok, que a gente estava lançando os vídeos lá, mas com essa correria fica muito complicado conseguir fazer um conteúdo de qualidade para vocês. E agora, com o final de ano, talvez fique complicado, porque começa os finais de provas também. Então a gente tem que tentar dar nosso máximo aqui e a gente sempre vai tentar dar o conteúdo que vocês merecem, que é vir aqui conversar, pelo menos dar a nossa opinião, nossa visão do jogo. Mas desde já agradeço a todos que assistiram até aqui. Lembre-se, Intervenção Santista é opinião sem amarras. Muito obrigado. Ger, tamo junto na próxima. Espero você nesse final de semana. E a gente estamos aí depois, se Deus quiser, numa vitória do Santos contra o Bragantino e uma ascensão nesse campeonato que nós, como Santista, merecemos depois de anos terríveis. Muito obrigado. Desde já, um abraço. Deus abençoe. Falou.